close till I get up. Time is Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 7º episódio da 2ª temporada do PodPuts. Hoje temos um convidado que vai conversar um pouco sobre cyberterrorismo com a gente. Primeiro está aqui comigo meu amigo Marcelo Borges. Salve Marcelo, tudo bem com você? Salve galera, tá tudo ótimo e bora que hoje o papo vai ser incrível. Cyberterrorismo é um assunto que me interessa bastante, então bora pra lá. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado Robson Silva está na área. Salve Robson, tudo bem com você? Conta um pouco de você, o que você faz. Fala Heitor, fala pessoal, como vocês estão? Vamos pra cima? Então, não sou muito de falar sobre mim, tá? Mas vamos lá, pelo meu sotaque acabei me entregando. Sou do interior do Nordeste, né? Fui nascido e criado no interior aqui do Nordeste, tá? Atualmente vivo aqui em Recife. E sou mestre em cibersegurança, cyberterrorismo e guerra cibernética pela Universidade Pegaso da Itália. Atualmente estou fazendo doutorado, né? Um programa de doutorado em infraestruturas críticas, né? Pela University Tech do Capital, que é a universidade aí que é o Centro de Excelência da NSA. Faço esse programa aí de maneira online, tá? Sou fundador do primeiro Instituto de Inteligência Cibernética do país, né? Onde a gente treina várias pessoas para a atividade de inteligência cibernética, a parte de cibersegurança, inteligência ofensiva, cibersegurança de infraestruturas críticas, e também, nos últimos anos, vemos treinando aí alguns funcionários públicos, como a própria Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e alguns ministérios também, por meio aí do nosso treinamento. E basicamente, esse aí é o Robson, né? Legal, vocês viram, amigos, que temos um especialista aqui com a gente, um currículo impressionante. E para começar, Robson, eu imagino que esse assunto de cyberterrorismo seja delicado de se tratar. Eu estava até olhando a definição, fala que cyberterrorismo é o uso da internet para realizar atos violentos que podem resultar em perda de vidas ou danos corporais significativos, a fim de obter ganhos políticos ou ideológicos por meio de ameaça ou intimidação, e o termo também é usado para descrever atos de terrorismo, como interrupção deliberada e em larga escala nas redes de computadores. Essa definição está coerente com a realidade? É isso mesmo? Explica para a gente. Então, essa definição ela vai muito além, não é, de uma simples definição ali de palavras, uma simples definição ali acadêmica. Por quê? Creio que a grande maioria já assistiu aquele filme Duro de Matar 4.0, onde o hacker ele sai invadindo sinais de trânsito, o Detran lá dos Estados Unidos praticamente, o cara sai invadindo lá sistemas de controle industrial, refinarias, subestação de energia elétrica. E qual é o impacto de um cyberterrorismo em relação a rede mundial de computadores? Eu não digo nem uma rede de computadores específica, a rede mundial de computadores, ou seja, toda a infraestrutura da internet aí a nível global. Por quê? O cara do outro lado do mundo, tá? Ele pode fazer um reconhecimento de uma infraestrutura de energia elétrica, tipo, eu quero fazer aí com que o estado de São Paulo fique no escuro. Robson, isso aí é altamente complexo e negativo. É totalmente possível, mais fácil do que vocês imaginam, e pasmem, muitas dessas infraestruturas, tipo, 95% delas são muito vulneráveis. Então, esse setor da ameaça, ele vai fazer o escaneamento do ambiente, vai fazer o reconhecimento ativo, reconhecimento passivo, e vai falar o seguinte: olha, eu vou só de sacanagem, eu vou ali derrubar a energia do estado de São Paulo. Isso vai impactar o quê? Diretamente a sociedade, vai impactar a saúde, vai impactar a economia, vai impactar a segurança pública, vai impactar todos os setores que faz com que a própria sociedade ela mantenha um equilíbrio, né? Um equilíbrio ali saudável. Então, o termo cyberterrorismo, ele não só é para trazer o caos, o terror, mas também comprometer a saúde ali
de todo um sistema, ou seja, ele vai causar ali uma entropia, onde todo o sistema vai passar a se desorganizar através de um único clique. Você falou que o cyberterrorismo ele tem sempre foco em alguma estrutura, porque você, por exemplo, citou hospitais, né? Ah, tem hospitais, é sempre nesse ligado a estruturas, vamos dizer assim, de sustentação de um país, ou pode não ser só um país, pode ser cyberterrorismo numa empresa, ou cyberterrorismo é apenas para uma nação. Como é o escopo do cyberterrorismo? Tá, eu vou dar um exemplo aqui de um grupo, tá? Cybercriminoso, de cyberterrorista, claro, que se chama Cyber Jihad, onde o pessoal do Estado Islâmico, né? Lá os criminosos do Estado Islâmico, eles estão tentando criar um califado no cyberespaço. Olha que loucura. Os caras estão criando um califado no cyberespaço e falam o seguinte, olha, quem é inimigo do Estado Islâmico, quem é inimigo de Maomé, com certeza é o Ocidente. Para eles é isso, todo o Ocidente. Então, todos os países que não vierem a aderir à nossa ideologia religiosa, nosso extremismo, a gente vai atacar. E atacar com o quê? Com flores? Não. Com um potencial ofensivo gigante. Primeira coisa, hospitais. A gente sabe que hoje muitos hospitais detêm a tecnologia de IoT, Internet das Coisas, tá? Então, desde uma simples ultrassom para identificar o bebê na barriga da mamãe, até uma infraestrutura de comunicação de um marca-passo, ele pode utilizar isso para causar o quê? Danos e caos dentro do ambiente hospitalar. Entendeu? Agora, com essa deflagração, essa extensão da cirurgia remota, tem um médico lá na Alemanha, lá em Berlim, vai poder fazer uma cirurgia remotamente no camarada que está aqui em Recife. Ele pode fazer isso? Pode. Imagine aí uma interrupção em todos os sistemas remotos de cirurgia. Não é? Isso aí é absurdo, mas é totalmente possível e já aconteceu em alguns países. Segundo momento, refinarias de petróleo e gás. Eles gostam de atacar esses ambientes de infraestruturas críticas, ambientes de missão crítica, para quê? Para transformar aquele ambiente de produção em uma bomba, né? Em uma bomba ali cibernética. Como assim, Robson? Se o cara fizer alteração de uma variável, de um tanque de combustível, de uma caldeira, ele pode fazer o quê? Ele pode explodir qualquer compartimento de uma refinaria. Então ele vai trazer o quê? Danos à saúde, à vida humana, e vai causar o dano também ao meio ambiente, porque aquele óleo vai parar no meio ambiente, dano à economia, um quarto dano, que é o que ali é toda a sociedade por meio de uma explosão, tá? Isso pode ser em qualquer ambiente. Geralmente são em ambientes de infraestruturas críticas. Robson, não sei o que é infraestruturas críticas. Me conta aí o que é infraestruturas críticas. Infraestruturas críticas são ambientes que faz com que a sociedade ela se mantenha num nível de equilíbrio, como saúde, segurança pública, petróleo e gás, a parte de combustíveis, energia elétrica, tá? O fornecimento, distribuição de energia elétrica, e indústria de defesa também, tá? E demais indústrias. Então, o cyberterrorismo, ele tem como foco não apenas um Estado-nação, toda uma nação, mas também ambientes estratégicos dessa nação, como, por exemplo, essas infraestruturas críticas que eu mencionei anteriormente. Robson, o setor de finanças, o setor financeiro faz parte das infraestruturas críticas? Faz. Imagine, tá? Imagine do dia para a noite a Bolsa de Valores começar a cair. De maneira, assim, totalmente avassaladora, né? Aquilo ali, aquela tempestade ali no copo d'água mesmo, em fração de segundos, na rapidez de um clique. É possível, Robson? Claro que é possível. Porque eu já vi isso só em filme, em série. Não. Isso aqui não é ficção científica. Há muito tempo foi ficção científica, porque até então essas informações não eram publicadas, não era dado a verdadeira publicidade para a sociedade. Então, hoje a sociedade, como está muito mais informatizada, tem
uma democracia, uma maior democracia da velocidade da informação, né? E essa velocidade da informação chegou a hoje a praticamente a quase todos os confins da Terra, a gente sabe que isso existe, não é? Então, esses cyberterroristas se utilizam dessas formas, desses meios, desses vetores, para conseguir comprometer essas infraestruturas. Robson, você falou do Duro de Matar. Eu lembrei daquele jogo Watch Dogs, foi um grande sucesso lá na época. O cara saía hackeando tudo, hackeava todos na maior facilidade, fazia as coisas explodirem, desligava semáforo. É bem isso que você está comentando aí, que é uma coisa possível. Mas tem caso no mundo real, você tem exemplo para compartilhar com a gente de alguma coisa desse sentido no mundo real? Sim, vários. O primeiro Você conhece o jogo? descarrila o jogo, não. Ah, Mas o jogo eu não conheço. só te dar Mas esse. um Tá, pode falar. background desse jogo. É porque assim, ele é interessante que é uma cidade inteira conectada e tem tipo um servidor central para tudo. Por isso que ele consegue desligar semáforo, essas coisas todas. Então pensa numa cidade que está 100% conectada, entendeu? Tá. Aí, esse é o ambiente dele. Tá, show de bola. E ainda é mais fácil, né? Porque tá tudo ali centrado em um único servidor. Mas vindo para a vida real, é possível, Robson? 100% possível. 1 milhão de vezes possível. Por quê? Vamos lá. Um semáforo. É possível atacar um semáforo? Sim. O semáforo, ele é o quê? Ele é controlado por um ambiente que ele controle industrial. Um ambiente de OT, um ambiente também de tecnologia operacional. Tá? Uma refinaria de petróleo e gás, também. Uma subestação de distribuição e fornecimento de energia elétrica, a mesma coisa. Caramba, Robson, quer dizer que tudo isso é vulnerável? É vulnerável, tá? É vulnerável. E, tipo, é possível fazer isso? Sim. Como faria isso? Não vou explicar aqui, né? Em como fazer esse tipo de ataque. Mas, para vocês terem ideia, já ocorreu isso no Brasil, tá? Já houve alguns ataques a infraestruturas críticas brasileiras, certo? Inclusive até alguns blackouts na energia em alguns estados aí do norte. Segundo, no exterior acontece muito descarrilamento de trem, ou seja, o cara entra no sistema escada. O que é um ambiente, o que é sistema escada? É um sistema que ele faz um controle, né? E também a aquisição dos dados, ou seja, todos os dados que chegam do sensor de um trem, sensor de freio, sensor de colisão, todos esses sensores se comunicam com o ambiente de comando e controle. E como é que eles fazem isso? Esses sensores emitem uma comunicação, eles realizam a comunicação com um chamado PLC, que é um controlador lógico programável. Esse PLC, por sua vez, ele vai fazer o quê? Tipo, olha, Robson, eu estou precisando de um help. Tu poderia falar com o Heitor para ele entrar em contato comigo aí, porque só esse tipo de ajuda é só com ele? Não, beleza, eu vou fazer essa ponte. Então, o PLC vai fazer a ponte com quem? Com esse sensor levando as informações para quem de direito. E a mesma coisa é no ambiente de descarrilamento de trem, esse tipo de ambiente. Ele vai passar essas informações para o ambiente escada. O ambiente escada, ele vai administrar tudo. Ele pode parar no trem, ele pode fazer o trem sair ali do seu trilho, né, do seu caminho. Ele Da rota, pode... né? Oi? Da rota. Da rota, ele pode ficar totalmente desgovernado, né? Porque em algumas infraestruturas ferroviárias fora do país, tem algumas estruturas ali, ali da linha, ali do trilho mesmo do trem, que faz com que ele crie outras rotas, outros caminhos, tá? E ele pode fazer isso. Vários filmes a gente vê isso. Um exemplo disso hoje, Rob, hoje, vamos lá, Guerra da Rússia e Ucrânia. Tá? A guerra da Rússia e Ucrânia, vários ataques a um ambiente de petróleo e gás, a um ambiente de energia elétrica. Para quem não sabe, antes do primeiro cyberataque, tá? Cyberataque não, antes do primeiro tiro, né? O primeiro combate ali cinético no solo ucraniano, houve um ataque cibernético. Como assim, Rob? Pois é. Houve um ataque cibernético para quê? Para minar, para sabotar a energia elétrica de Kiev
tá? Minar e sabotar as comunicações, ou seja, para todo o exército perder a comunicação entre seus subordinados, seus superiores, e aí a tropa russa entrar nesse ambiente e causar o quê? Causar ali o maior dano possível. E até hoje vem acontecendo isso. Então tem uma velha máxima, ou seja, um ataque cibernético sempre precede um ataque cinético, ou seja, antes do emprego de canhão, de aeronaves, de armas, de tropas, de embarcações, sempre vai haver um ataque cibernético primeiro para interromper as comunicações e fazer com que aquela tropa consiga marchar no território inimigo com muito mais fluidez e com muito mais domínio sobre as comunicações do seu adversário. Entendeu? Então, a gente viu desde um simples semáforo, tá? Um acidente de descarrilamento de trem até um ambiente de guerra. Então, assim, hoje, esse âmbito de infraestrutura crítica, as potenciais ameaças, os grupos de ameaças que são concebidos meio que diariamente, principalmente no âmbito de cyberterrorismo, está sendo cada vez mais comum. E aí vem aquela indagação. Estamos preparados para isso? Temos profissionais para estar fazendo a segurança desses ambientes? Como eu consigo fazer isso? Tem algum tipo de treinamento no Brasil nesse tipo de nível? E aí fica essa indagação. Por quê? Cada vez mais a gente precisa ter essa noção, essa conscientização de que a qualquer momento esse cyberataque a nível de cyberterrorismo pode ocorrer na nossa casa, no nosso país. Rapaz, eu tô começando a ficar com medinho disso. Mas, sabe, você falou da questão de mudar o trilho, de mudar as infraestruturas e começar o ataque cibernético ali antes mesmo do ataque físico, né, ou cinético, como você chamou. Mas hoje existe algum protocolo de guerra? Tipo assim, eu declaro guerra e ataco, ou eu só ataco de surpresa e depois te falo que ataquei? Então, no cyberespaço não existe regra. Não, no A cyberespaço. regra, isso. A regra do cyberespaço não tem regra. Tipo, tem um lema, que na época que eu era do Corpo de Fuzileiros Navais, até não falei lá na minha apresentação, então eu passei 12 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, e também na Força Aérea Brasileira, né, seria as duas forças, e participei de uma tropa que a gente sempre fala, o curso de operações especiais, um operador especial, ele tem como lema o seguinte: rápido, silencioso e mortal. Aí sempre falava rápidos, silenciosos e mortais, operações especiais. O cyberespaço é a mesma coisa. O cyberataque ele é rápido, ele é silencioso, ele é mortal por quê? Porque ele consegue indisponibilizar serviço, ele consegue destruir uma grande infraestrutura, tá? E detalhe, o que é mais custoso? Um ataque cibernético ou você comprar armas nucleares? Ou você investir em estudo, investir em grandes cientistas para desenvolver armas nucleares? Hoje é comprovado cientificamente, por A mais B, todo mundo praticamente sabe disso, que um ataque cibernético é muito mais devastador. Por quê? Um ataque da bomba nuclear ela vai derrubar ali um espaço, um determinado raio, né, de abrangência, vai matar pessoas, claro, infelizmente, tá? Mas um ataque cibernético, ele vai causar o quê? Vários impactos. E detalhe, impacto de curto, médio e longo prazo. Bem pulverizado também, né? Justamente, ele é muito cirúrgico, entendeu? Tipo, olha, eu quero parar a refinaria de petróleo e gás que mais gera dinheiro para os cofres públicos do Brasil. O cara vai fazer um ataque estratégico aqui no ambiente. Ah, eu quero prejudicar a exportação de aeronaves brasileiras. Tipo, o cara tá... Quem é que exporta aeronaves brasileiras? A Embraer. Imagina o cara
imagina um grupo de ameaça chamado APT, Ameaça Prescrita Avançada, geralmente patrocinado pelo Estado-nação, tá? Eles ficarem ali espionando projetos de novas aeronaves, propriedades intelectuais, e eles já terem essas informações privilegiadas, e antes que o Brasil exporte, os caras já estão construindo o quê? Essas aeronaves lá no seu território. E aí os caras passam o quê? A ter muito mais rapidez em relação à produção dessas aeronaves e vender. Então, quando a gente fala de cyberataque, a gente começa a olhar outro lado. Qual lado, Robson? A gente começa a olhar a parte de comércio exterior, a gente começa a olhar para relações internacionais, a gente começa a olhar para geopolítica. Caramba! Então quer dizer que um ataque cibernético tem a ver com isso? Tem. Me dá um exemplo, Robson. Vamos lá. Quando você olha o posicionamento de um país em detrimento de alguns tratados, tipo a Ucrânia não quis participar, né, do tratado que a Rússia, de um tratado ou de uma colaboração com a Rússia. O que foi que a Rússia fez? Começou a ameaçar. Essa ameaça não é de hoje, é de muito tempo. Começou a ameaçar. Então, quando começa quando começa a ter o calor de um possível conflito, pode ter certeza que há muitos anos atrás já começou a existir um planejamento de inteligência cibernética e espionagem cibernética dentro daquele país. Robson, me dá um outro exemplo. Vamos lá, eleições. Você sabia que a espionagem e implementação de técnicas de guerra híbrida pode fazer com que uma nação ela possa ficar totalmente polarizada e fazer com que um país estrangeiro ele possa ganhar vantagem competitiva sobre o momento político de um país? Isso a gente vê o tempo todo, não só no Brasil, quanto em outros países. E o que é que está por trás disso? Inteligência cibernética, cyberespionagem, Estado-nação. Caramba, a Robson está começando a ficar com medo. Eu só vejo isso no filme do James Bond. Pois é. E olha que o filme do James Bond não traz tanta coisa assim. A vida real tem muito mais coisa. Então, o que acontece? Os cyberterroristas, os cybercriminosos, sabendo que todas essas informações trafegam em um determinado local, eles vão querer ter essas informações privilegiadas e vão querer atacar de maneira cirúrgica em alguns pontos. E detalhe, quem é que paga? O próprio cidadão. Cidadão da União Europeia, americano, asiático, né, latino-americano. Então, é muito importante esse ponto, tá? É muito importante esse assunto. Eu até acho que esse assunto possa ser que seja a primeira vez, né, num podcast, né, falando sobre cyberterrorismo, e a gente trazendo aqui esse conteúdo para desmistificar o quê? O potencial ofensivo e lesivo que um cyberataque pode trazer e transcender o cyberespaço, ou seja, ele vai transcender uma telinha de computador e vai impactar diretamente na vida humana. Com certeza o conteúdo de hoje está fazendo história. É bastante coisa, é importante conscientizar as pessoas e aproveitando o assunto, Robson, em relação ao cyberterrorismo, o papel da Deep Web nisso, qual que é? Você pode explicar para a gente? Tá, o papel da Deep Web nisso, muitos cyberterroristas, eles utilizam de alguns meios, como por exemplo, a gente sabe que muitos profissionais da área de tecnologia e demais áreas utilizam o LinkedIn para poder o quê? Para poder fazer conexões, não é? Fazer conexões, fazer business, fazer ali um network, conseguir um trabalho, uma proposta ali de entrevista, e a Deep Web não é diferente. A Deep Web, a Dark Web, para esses tipos de cybercriminosos, para esse tipo de criminoso, tipo cyberterrorista, hacktivista, cyberespião, entendeu? Grupos de ransomware e demais tipos de criminosos cibernéticos, eles utilizam esse meio para fazer recrutamento de pessoas. Olha, estou precisando de um profissional
que tenha essas skills, que tenha essas habilidades aqui específicas. Um cara que faça isso, isso e aquilo. Se você vê que tem aquela aptidão, você vai entrar em contato via chat, na própria Deep Web, com aquele ator da ameaça, com aquele criminoso. Ele vai passar a te recrutar, pagar um valor ali absurdo, ali da casa ali dos bilhões de dólares, para você fazer o quê? Cyberataques em quase todo mundo, não é? Por quê? Você não precisa estar viajando. Você precisa de um computador, uma conexão com a internet, tá? E boas habilidades. E aí você está contratado por eles. Sendo que aquela velha ditado, né? Tudo que começa errado termina o quê? Errado. Aí muitos jovens, não, eu vou ser um hacker poderoso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles começam ali a ludibriar aquele jovem, trazer informações privilegiadas. O jovem se torna como se acha que é parte de algo muito maior que na realidade não é. É o mundo do crime na realidade, tá? E aí a Deep Web ela passa a trazer essas informações. Mas também a Deep Web ela não tem aí esse lado também tão negro assim. Muitos países que têm ali o seu nível de privacidade ali, né? Eles possuem uma lei ali para coibir você, para realmente proibir você de acessar a internet. Muitas pessoas que querem acessar o mundo exterior utilizam o quê? Do navegador Tor para acessar a Deep Web, utilizam de uma VPN para acessar a internet. Tipo, Cuba, não é? Coreia do Norte, alguns países também aí, China, utiliza desses meios, tá? E aí, como eles acabam utilizando desses meios, lá tem tudo. Venda de droga, venda de arma, hackers, chamado de hackers as service, que você tem um hacker como serviço, você pagar um hacker para ele hackear uma pessoa, hackear um sistema, até assassino de aluguel tem lá dentro. E muitas coisas absurdas, não é? E aí, dentro da Deep Web, também temos a presença de autoridades, como FBI, NSA, CIA, as grandes agências de inteligência de outros países, tipo MI6, MI5, né, que é o M6, o M5 do Reino Unido, que a gente sempre vê naquele filme lá do Missão Impossível, né? Também daquele filme Kingsman, né? Também ali, você vê ali o início do M5, M6. Então, tudo isso, né, está dentro da própria Deep Web, está dentro da Dark Web, tá? E aí, tipo, a pessoa que vai entrar na Deep Web, ela tem que ter noção do seguinte, olha, o que é que eu vou procurar lá? O que tem lá para mim? Será que eu tenho ali um psicológico para aguentar ver algumas coisas? Será que eu tenho conhecimento técnico suficiente para não ser um alvo, não é? Porque até profissionais com muito conhecimento, com muita experiência, vez ou outra aí acaba sendo aí alvo de alguns ataques, tá? Imagina uma pessoa que não tem conhecimento ali chegar a ficar fazendo visita o tempo todo na Deep Dark Web. Então é perigoso, tá? E o canal da Deep Web, Dark Web, também é utilizado de maneira demasiada para a comunicação entre cyberterroristas, cybercriminosos, fraudadores, ativistas, tá? Muita comercialização ali de dados, né? Sempre tem ali, teve um vazamento de dados da empresa XPTO. Então, o cara vai lá e fala, olha, a empresa XPTO vazou aqui, foi atacada, e eu vou aqui disponibilizar para vocês 2,5 milhões de dados dos brasileiros. Isso sempre acontece, entendeu? Sempre acontece. Número de telefone, CPF, nome de familiares, placa de veículo, todos os bens que estão agregados ali ao seu nome, tudo isso. Então, tudo isso fica o quê? Fica disponível na Deep Web. E um cara que é um fraudador, ele vai fazer o quê? Vai pegar aquele contato, vai pegar aquela informação, vai ligar para você, fazer uma engenharia social, vai falar toda a tua vida, e você vai ver, opa, esse cara realmente é do banco, que sabe tudo sobre mim. Aí você vai ficar em um golpe. Mas não, por quê? Porque o cara já teve acesso aos teus dados, porque determinado sistema, onde tem o teu cadastro, ele foi o quê? Alvo do cyberataque, e aquilo ali foi exposto.
o Deep, cada vez que você desce, se aprofunda na web, a gente fala que não é um lugar para fraco, não. Você tem que ter muito cuidado com os passos que você dá abaixo da superfície, na Deep, na Dark Web, porque embora coisas boas aconteçam lá, a gente já falou uma vez aqui que transações bancárias geralmente acontecem um pouco abaixo da superfície da web ali no geral, mas quanto mais você vai se aprofundando, mais negro vai ficando a coisa, e mais coisas ruins vão acontecendo. Então, muito cuidado para quem quiser se aventurar nisso. E como vocês estão ouvindo a dica do especialista aí que o bicho pega lá, ó. Então, fiquem ligados nisso. Robson, tem uma série bem conhecida que é o Mr. Robot. Você já deve ter visto, né? Sim, Já ouviu sim. falar? Pode falar. Já assisti O... também. Boa. Aí lá o hacker, né, o Elliot Alderson, ele causa um apagão no sistema bancário. Você chegou a comentar que é possível. Lá na série, apesar do caos, a vida seguiu normal, tal. Tentaram recuperar. Na realidade, no nosso mundo, tem um plano B caso esse tipo de coisa aconteça ou a gente estaria perdido? Então, acredito, tá? Eu não sou muito ali envolvido com o setor financeiro. Acredito que tenha, sim, tá? Um plano B. Por quê? Porque o setor financeiro, ele sempre vai ser alvo de grandes cyberataques, tá? Seja lá por hacktivista, seja lá por cyberterrorista, seja lá por ameaças persistentes avançadas, por outros países que queiram fazer ali a sua caixinha de Natal, né? E aí vai no país mais vulnerável e faz ali aquele cyberataque para poder furtar esse dinheiro, propriedades intelectuais, enfim, dentre outros ativos financeiros. Acredito que sim, tá? Se não tiver, já está errado. Já está errado. É possível, sim, causar aí um blackout, causar um apagão no sistema bancário, no sistema financeiro como um todo. E aí é aquela coisa. Qual é o potencial ofensivo de que a tudo ameaça? Desse hacker. E aí eu vou deixar aqui uma informação bem interessante para vocês, tá? Quando a gente fala de ameaça, a gente tem que lembrar que a ameaça ela possui um tripé, é chamada de tricotomia da ameaça, sabe? Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente aprende na igreja, que a gente lê a Bíblia, a ameaça também possui ali a tricotomia, que é o quê? Que é a intenção, a capacidade e a oportunidade. Então, se o ator da ameaça ele tem intenção de fazer o mal, ele tem intenção de ser um setor financeiro, ele quer causar um apagão, tá? Ele tem a oportunidade e ele tem a capacidade técnica para isso, ele vai executar a operação. Ah, ele não consegue fazer isso só porque é algo muito complexo. Então ele vai chamar outros grupos de ameaça, outros atores de ameaça, outros cybercriminosos, para fazer o quê? Um planejamento de um cyberataque, mapear toda a superfície, tanto externa quanto interna, de possíveis vulnerabilidades daquele ambiente, e por fim, né, fazer o grande ataque aí, que o pessoal sempre chama de o dia D, né? Assim como teve aquele ataque do dia D na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, e os atacantes utilizam também esse termo aí, dia D, para se referir ao dia que será o grande ataque de determinado ambiente. Tem, em comparação, assim, desses países, assim, tem algum país que é considerado a maior ameaça de cyberterrorismo, assim, a maior potência, né? E também tem o país que é a menor potência. Então, não tem uma coisa tão bem definida, por quê? Porque se uma única pessoa, a gente chama de um exército de um homem só, uma única pessoa, ela pode invadir os sistemas de um único país. Como, por exemplo, ano passado saiu uma reportagem aí de um adolescente que invadiu exatamente todos os sistemas informáticos da Coreia do Norte. Um único rapaz com um computador bem humilde, tá? Bem humilde, um computadorzinho ali bem atrasadinho. Ele fez isso. Olha o que o cara fez, uma única pessoa.
Tá? Então, tipo, não tem uma nação, não tem uma quantidade de pessoas X, mas geralmente o Oriente Médio ele é conhecido por fazer algumas incursões de cyberterrorismo. Por quê? Por causa da ideologia religiosa e política, tá? E aí acaba assim, outras pessoas que possuem a mesma ideologia religiosa, mas não é extremista, acaba pagando por isso, por ser rotulado dessa forma, tá? Mas do outro lado, a parte mais extremista acaba utilizando dessa ideologia para desenvolver sistemas, desenvolver dispositivos em que o mundo não conhece esses dispositivos e acaba passando desapercebido. Tipo, sabe aqueles filmes que você fala que você vê o piloto falando, olha, você tem que passar abaixo da linha do radar para não ser detectado? É dessa forma. Os caras criam um novo mal, um novo vírus, os caras criam um tipo de hardware, né? Um tipo de computador, um tipo de dispositivo, para que ele não seja o quê? Ele seja furtivo, ele não seja identificável a alguns centros de operações de segurança, tá? E aí, ele não sendo identificável, você consegue ali driblar os principais mecanismos de segurança e causar impacto, tá? Aí, tipo, cyberterrorismo, Oriente Médio. Geralmente é muito Oriente Médio. Cyberespionagem, cyberataque. Hoje o core está entre Rússia e Estados Unidos, não é? E o Brasil fica onde nessa história? Eu digo a vocês, o Brasil é um grande celeiro de profissionais altamente capacitados. Infelizmente, a gente não tem tanto incentivo, né, a nível ali público, né, a nível governamental, como se fosse para os Estados Unidos. Os Estados Unidos colocam ali 5, 6 milhões de dólares dentro de um laboratório de uma única universidade para desenvolver o quê? Testes em ambientes de pessoas críticas. Eu tenho uma aluna que ela está estudando na universidade lá no Texas, ela está fazendo um mestrado lá em análise reversa de malware. Ela me falou, professor, hoje, essa última semana o governo americano investiu 3 milhões de dólares no nosso laboratório para a gente testar sistemas focados no ambiente de controle industrial. Estou falando de um valor desse para uma única universidade, para um único laboratório. Imagina o quanto de investimento não é distribuído para as outras universidades e para centenas de milhares de laboratórios, né? Então, eles estão vendo algo que é de curto, médio e longo prazo. A guerra cibernética, pessoal, já está aí há muito tempo, de maneira velada. Agora que ela acabou sendo mais divulgada por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Só para vocês terem noção. Entendeu? Eu acho assim que o pessoal aqui no Brasil, né, precisa, como você disse, entender que se a gente investisse melhor em tecnologia, a gente sairia daquela história de país do terceiro mundo e talvez iria para o primeiro mundo, para um segundo mundo. Nem sei como é que eles classificam quem é de primeiro ou de segundo, mas porque, cara, aqui é sempre aquela história de pegar a tecnologia sucateada de outros países. O que chega aqui é o que está defasado em outros países e a gente não pode viver desse jeito. Sabe, você vive sempre atrás, não pode correr atrás, você tem que correr lá na frente, se adiantar. Então, Sim, sim. eu espero muito que iniciativas como a nossa possa trazer um pouco de luz nesse assunto, pessoas como você que venham mostrar o quanto isso é importante, o quanto as defesas do Brasil se estivessem melhor feitas, o que a gente não poderia estar fazendo. Você vê os TJ da vida, né? O tribunal foi tudo atacado recentemente, foi porrada em cima de porrada, vazamento de dados, interrupção de serviço, e olha quantas coisas não foram acontecendo e atrapalhando a vida. Sim, sim. Para você ter noção, o brasileiro tem que colocar uma coisa na cabeça. É o seguinte, nós brasileiros somos diferenciados. Quando eu fiz o meu mestrado lá na Universidade Italiana, meus colegas tinha vários colegas, né, de outros países aí, os caras falavam o seguinte, cara, eu te admiro por uma coisa, disse o quê?
Você pensa fora da caixa. E não é só você, não. Eu conheço outros brasileiros que eles pensam fora da caixa. O brasileiro, aquela máxima do jeitinho brasileiro, que é o seguinte, é você tirar leite de pedra. Olha, tu tem aqui uma água mineral, tu tem que fazer aqui R$ 100 com essa água mineral. Aí você pega aquela água, vende por R$ 2, aquele pega a visão, né? E aí, tipo, você consegue se virar. O gringo, ele é muito metódico. Se não tiver isso, eu não consigo fazer. Ele espera as condições favoráveis para conseguir fazer algo. O brasileiro, não. Mesmo que não tenha aquela condição favorável, ele vai fazer com o que ele tem e ele tem que ser o melhor com o que ele tem. Não importa se é bom ou é ruim aquilo que ele tem em mãos, mas ele tem que dar um jeito de sobreviver. Então, essa expertise, essa herança cultural do brasileiro faz uma diferença enorme quando a gente fala de cibersegurança, de inteligência cibernética, de hacking. Por quê? Um hacking é nada mais, nada menos que o cara pensar fora da caixa e bypassar principais controles de segurança que valem milhões de dólares. E você vai bypassar com o quê? Com conhecimento, com a expertise e muito mais com o quê? Com pensar fora da caixa. Não é? Ou seja, as empresas pagam muito caro para ter um profissional que pense fora da caixa. E o brasileiro tem isso. Né? O Brasil tem tudo para se tornar aí uma potência em ciberespaço. Já falou, acho que na década de 90, aproximadamente 92, um general russo, ele foi também, já foi diretor da GRU, que é uma agência de inteligência do exército russo. Ele falou o seguinte: o país que deter o conhecimento de cibernética vai ser o país que será a próxima potência mundial. Quem é? Entendeu? Ele falou isso. E a Rússia investe massivamente em cibernética. Robson, não entendi. Poderia ser mais claro o que é cibernética? Cibernética é antigo. Cibernética é a comunicação entre o homem e a máquina. Quando a gente fala de cyber, que é cibernética, e segurança, é trazer o quê? Uma segurança entre a comunicação do homem com a máquina. E hoje as máquinas estão o quê? Estão quase igual aqueles filmes, né? A revolução das máquinas. Sendo que isso está impactando o quê? A vida da sociedade, a vida do ser humano. Né? Então, assim, só para concluir esse trecho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudem e sejam inconformados. Robson, isso é fácil falar na posição que você está. Deixa eu contar uma história rápida. Eu era funcionário público, eu era concursado, eu era terceiro sargento do Corpo de Fuzileiros Navais. Antes de passar no concurso de sargento fuzileiro, eu fui da Força Aérea Brasileira, onde eu servi da base aérea aqui do Recife, certo? E o meu sonho era me tornar um oficial de carreira. Estava próximo de ser aprovado num concurso interno. Sabe o que eu fiz? Eu queria uma qualidade de vida melhor e queria progredir na minha área. Tendo em vista que um certo dia, um determinado militar, um determinado oficial chegou para mim e falou assim: olha, daqui para cima tu não vai, daqui para cá tu não vai mais crescer. Por quê? Porque você não chegou no outro nível de carreira, porque você já entrou como praça, você não entrou como oficial. E aquele cara limitou o meu sonho, tá? E eu falei assim: eu não tenho condições financeiras para poder fazer um curso desse, eu não tenho condições financeiras de fazer um treinamento desse, mas eu tenho algo que vai muito além do que o dinheiro. O que? Atitude. Nunca é sobre dinheiro, e sim é sobre atitude. E eu tomei uma decisão que impactou a minha vida toda. O que? Eu pedi a exoneração do meu cargo público. Todo mundo falou que Robson era louco. Todo mundo falou que Robson não iria conseguir. A minha mãe falou isso. A minha irmã falou isso. Certo? A época lá, a minha namorada da época, né? Falou isso. Até relacionamentos eu perdi. Por quê? Porque eu tive que tomar essa decisão. Mas Robson fez o seguinte: começou a se inscrever para programa de mestrado, para programas de pós-graduação, pedindo bolsa, demonstrando conhecimento, fazendo por onde, não é? Dormindo ali meio que 2h30, 3 horas por dia por alguns meses, entendeu? E hoje eu digo a vocês: valeu a pena? Valeu. Eu precisei de ajuda de outras pessoas, precisei, claro, da minha família para dar apoio, mas a única pessoa que mais me ajudou se chama Deus. Eu só tive fé nele e falei: eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é aprender o que falaram que eu não iria conseguir fazer porque eu não tenho tal status
tá o status hierárquico. Isso aqui eu tô falando para vocês, tá? Não tá nem no script de falar isso aqui, mas eu senti de falar isso para vocês, para quem está ouvindo aqui, que você tem que olhar para o espelho e olhar para a pessoa que você é, pô. Você tem que destravar essa pessoa que está aí do outro lado. Está ouvindo aqui minha voz? Você tem que destravar, tá? E dar uma oportunidade para você. Você não pode pensar no julgamento das outras pessoas. Não temos uma vida de videogame e não somos gatos para a gente ter 7 vidas. É uma única vida, tá? O jogo da vida, ele é o quê? Ele é estratégico. Então, ou você tem atitude, ou você vive como mais um. E aí eu digo a vocês, um versículo bíblico. Deus falou assim para Davi: os céus é os céus do Senhor, mas a terra vos dei para dominá-la. Deus não falou que seria a possibilidade de você dominar a terra, mas ele falou que a terra já é tua. Ou seja, olha, a terra é tua, te vira para dominar. Porque se você não domina a terra, mas professor, ou Robson, eu não domino a terra ainda. Beleza. Se você não domina a terra, então se subtende-se que você tem que dominar alguma área da sua vida. E por que você não está dominando ainda? Por que você não está dominando a área de cibersegurança? Não é? É uma área que cresce a cada dia, principalmente na inteligência de ameaça cibernética. Hoje é uma área que mais cresce. Tipo, não existe cibersegurança se não tiver uma equipe de inteligência. Uma tropa, ela não marcha em território inimigo se não tiver um serviço de inteligência por trás para mostrar o seguinte: olha, não vai por ali porque tem mina, não vem por aqui porque tem alguém fazendo uma campana, não vai para o outro lado porque tem uma emboscada. A inteligência, ela mapeia tudo. E cibersegurança, essa inteligência, é apenas enxugar gelo, tá? Me estendi um pouquinho aqui sobre nesse conteúdo aqui, mas creio que o que eu falei aqui vai ajudar muitas vidas, muitas pessoas. E mais uma vez, faça esse exercício. Olhe para dentro de você e olha o seguinte: você não escolheu onde você nasceu, com quem as pessoas que você se relaciona, mas você pode escolher qual é o próximo nível que você pode chegar. E aí só está na mão de quem? Na sua mão. Você tem que ser a única pessoa que vai direcionar aí a sua vida. Não dê ninguém, tá? Deus já deixou na sua mão, olha, meu amigo. É isso aí. E tem gente, tá, Heitor, que fala o seguinte: tudo está o quê? Nas mãos de Deus, tudo é no tempo de Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para você que é comprovado cientificamente. O tempo de Deus, ele é proporcional ao teu nível de atitude e ao teu nível de ação, à tua velocidade de ação. Por isso que o ciberespaço é tão poderoso. Por isso que a cibersegurança, que o hacking, que as atividades do ciberespaço é tão poderosa. Por quê? Porque são operações que são devastadoras por meio de quê? De atitude. Que atitude? A atitude de gerar um código e dar um clique no mouse. Eu acho bacana mesmo você contar a sua história, porque a galera pode vir e ver que é possível mudar. Porque você falou duas coisas que eu achei interessante. O Brasil, a gente aqui a gente é elogiado lá fora porque pela nossa falta de estabilidade. A gente tem que se virar num terreno incerto o tempo todo. E você também me lembrou uma frase que alguém falou assim, uma amiga costumava dizer na época de colégio: só porque alguém disse que era impossível, ele foi lá e fez. Então, é nesse caminho e a gente precisa seguir, traçar um objetivo e seguir aquilo com todo o ardor, que no final tudo dá certo. Isso. Só não dá certo se você morrer no caminho ou você desistir. Com certeza. Mas dá certo. Robson, a gente falou aqui, né, o cyberterrorismo, ele não afeta apenas a parte financeira, né? Ele pode ceifar vidas também. No passado, teve o caso do Stuxnet, que era um worm de computador que foi projetado para atacar instalações nucleares iranianas. Eu imagino que esse tipo de instalação seja um dos alvos mais perigosos aí no sentido de possível impacto, né, em caso de um ataque ser bem sucedido. É mesmo com toda a segurança, você falou aí de sistemas escada, tudo isolado, mas ainda pode acontecer do fator humano ser uma brecha explorável, né? E o que você acha que dá para fazer para evitar que as pessoas acabem sendo esse elo mais fraco?
Só para exemplificar o que eu estou falando, tem casos que você oferece muito dinheiro para alguém fazer uma sabotagem interna. Um caso mais extremo pode sequestrar um familiar da pessoa, exigir que ela faça alguma sabotagem, ameaçando esse familiar. Com esse tipo de coisa, como que dá para lidar? Então, isso aí é algo muito importante, tá? Parabéns aí pela pergunta, uma pergunta muito importante. E vou falar uma coisa. Esse tipo de caso é o ataque mais devastador da história do cyberespaço. Como assim, Robson? Qual é o ataque? Um ataque por meio de um insider. O que é um insider? É alguém que já pertence a uma empresa, tá? E já tem credenciais válidas. Ele conhece todo o ambiente. E por meio de quê? Por meio de uma vantagem ali financeira, ele vai plugar um malware. Ele vai plugar ali um pendrive com malware que vai fazer o quê? Executar códigos maliciosos naquela infraestrutura e causar um cyberataque. Abrir uma porta, colocar ali um malware para fazer espionagem e dentre outras coisas. E aí, beleza, Robson, como lidar com isso? Primeiro, conscientização. Conscientizar toda a indústria, conscientizar todas as empresas, conscientizar todos os órgãos públicos do que pode acontecer ali dentro. Por quê? Porque se você vê um cara que já vem de berço, um cara que é idôneo, ele vai ver outro camarada, tipo, vamos lá, um exemplo breve. Um centro de uma indústria, tá? Um ambiente ali de petróleo e gás. Por que você fala de petróleo e gás? Porque acontece muita loucura dentro desse ambiente. E aí o cara tem vários sistemas desse ambiente aí que fornecem o quê? O combustível, a energia e dentre outras coisas. E existe um ambiente que ninguém pode plugar nenhum tipo de dispositivo na unidade USB. Se você sabe disso e vê o coleguinha ao lado querendo plugar alguma coisa, o que é que você vai falar? Amiguinho, tu sabe que não pode, cara. Tu sabe que isso aqui vai comprometer o nosso trabalho, você vai comprometer a vida dos nossos colegas e tu não vai fazer isso. E se o cara temar, cara, deixa de ser o besta. Vamos fazer isso aqui mesmo porque tem uma grana alta envolvida. E se esse cara, se realmente ele for idôneo e não ser aliciado aí realmente por essa vantagem financeira, ele vai denunciar aquele cara. Ele vai ali cair na porrada com aquele cara e não vai deixar aquele cara espetar aquele dispositivo da unidade USB. E como é que a gente faz essa conscientização? Falando sobre a importância não só da segurança, mas também mostrando as principais dores. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu utilizo nas minhas aulas de grandes hidrelétricas aí fora do país, tá? Sendo atacadas e uma grande hélice, uma parte de hélice que fica na parte inferior da hidrelétrica, ela foi o quê? Ela foi deslocada. Meu amigo, é um negócio muito grande. É gigante. Essa parte de hélice, ela estava numa velocidade, meio que a velocidade de cruzeiro dela, né? Então, tipo, o cara tá ali, ela está rodando na velocidade de 80 km por hora. E um cara entrou no sistema daquela hidrelétrica, tá? E ele fez o quê? Ele alterou a variável, fazendo com que ela saísse de 80 km por hora e fosse para 400 km por hora. Olha que diferença absurda. A pá, ela foi o quê? Deslocada, causou uma disrupção na infraestrutura de concreto, olha só para isso, porque ela é gigante, e fez com que uma parte da comporta da hidrelétrica ela viesse ali a ser quebrada, e quando ela quebrou, o que aconteceu, galera? A água entrou no recinto, a água entrou para dentro do ambiente administrativo, e aí só vi as câmeras pegando, o pessoal correndo, outras pessoas morrendo afogada mesmo, gritando. É realmente uma loucura, uma verdadeira cena de filme de terror. Agora, tudo isso por causa de quê? Porque um dispositivo foi plugado no ambiente que não deveria. Isso não é de hoje não, isso é de muito tempo, em vários outros ambientes.
É porque a mídia não dá publicidade desses casos, tá? Não dá publicidade desses casos. E aí a gente vê que não é só você ter um monitoramento de ambientes industriais, um monitoramento de uma determinada infraestrutura. É muito mais que isso, é conscientizar desde a pessoa que está ali varrendo a calçada até o executivo mais antigo. Por quê? Porque tem executivos que não têm noção de cibersegurança ou de segurança, não tem a mínima noção do que um usuário deve fazer na internet. E essa pessoa também pode ser responsável por um cyberataque. É o cara que vai acessar um conteúdo adulto no computador da empresa. Isso acontece de maneira absurda por aí. Quando esses caras utilizam desse conteúdo adulto aí nesses ambientes, geralmente esses ambientes contêm muitos malwares. É um ambiente onde a maioria dos hackers sempre estão lá para jogar algum tipo de isca, entendeu? E acaba o quê? Comprometendo todo o ambiente. Então, é muito delicado da gente trazer essa conscientização para dentro da empresa, porque não é apenas para um público, é para todos os públicos. E aqui eu vou além, tá? Eu vou além. Na Finlândia, recentemente, a educação infantil recebeu uma nova disciplina. A nova disciplina é defesa cibernética e contra a desinformação. Por quê? Já percebeu que todas as crianças hoje em dia têm um celular na mão? Você sabe que pelo celular você pode baixar ali um shell, um comandozinho ali, para poder atacar uma câmera, atacar um outro smartphone, atacar um sistema crítico por meio de um celular, atacar um ambiente wireless. Você saber que a criança ela está totalmente exposta ao quê? A vários perigos. Então, a Finlândia decretou lá, fizeram um projeto pedagógico, foi aprovado e implementado, e toda criança tem que saber de defesa cibernética, tem que ser conscientizada, os pais mais ainda, e também aprender sobre a disciplina de campanha de desinformação, para que elas não sejam influenciadas pela própria mídia social, tá? Pelas plataformas de redes sociais e dentre outras tecnologias. Então você vê a importância, né? Alguns países estarem abrindo a mente para esse tipo de ação. E hoje em dia é o que a gente mais vê também em redes sociais. Instagram hackeado, Facebook hackeado, comprometimento de algumas plataformas, de alguns influencers, de blogueiros, e de outras coisas. Então, desde um pequeno desenho animado no YouTube da Peppa Pig, até o comprometimento de uma infraestrutura crítica de energia nuclear, é necessário a campanha de conscientização para todos, sem exceção. Pô, cara, essas coisas que você falou sobre os Tokenex foi legal, que a gente sempre tem detalhes do ataque, mas a gente nunca não sabia esses detalhes que você falou. Pô, obrigado aí por compartilhar isso com a gente, cara. Valeu mesmo. E outra coisa, tá? Fazendo até um adendo aí, mais específico sobre o Stuxnet, o ataque do Stuxnet é um ataque sob medida. É igual hambúrguer artesanal. Qualquer hambúrguer que tenha 2 carnes e esse molho aqui especial. Beleza, o cara criou um hambúrguer artesanal. O Stuxnet é a mesma coisa. Né? Entre aspas, tá? As más línguas falam que foi os Estados Unidos, juntamente com Israel, que fez o quê? Que desenvolveu o planejamento desse ataque. E foi um vírus, foi um worms aí, né? Projetado especificamente para atuar nessa usina onde estava tendo aí um enriquecimento de urânio para fins de criação e implementação de projeto nuclear, de bombas nucleares, tá? E olha só, a única maneira mais furtiva que tinha de chegar a esse ambiente e parar com esse programa, pelo menos atrasar 10 a 20 anos, era um ataque cibernético, tá? E aí fizeram o quê? Um ataque do Stuxnet. Né? Esse ataque ficou para a história, tá? Esse ataque foi totalmente específico para o ambiente de sistemas de controle industrial, chamado de ICS, Industrial Control System, tá? Então atacaram esse ambiente
Os caras fizeram, o próprio Warren, ele entrou de maneira programada na infraestrutura, tá? E começou o quê? E começou a consumir, começou a destruir toda a comunicação com os demais sensores, tá? Em disponibilizar todo o serviço para atacar tudo. Eu pergunto a vocês, será que eles fizeram isso sem testar? Não, vamos fazer, não é? Vamos fazer isso aqui e vamos dar sorte que vai dar certo, porque temos os melhores especialistas, temos os melhores cientistas. Não. E aí vai uma observação para vocês. Antes de um cyberataque, sempre ocorre micro cyberataques, que são pequenos ensaios do ataque para verificar se realmente aquela infraestrutura vai ter o comportamento que aquele atacante deseja que tenha. Tá? Então, muitas pessoas, muitos CISOs, heads de cibersegurança, muitos gerentes, muitas pessoas do alto escalão a nível de cibersegurança, também do setor de negócio, pensa o seguinte: olha, essa informação aqui é irrelevante. Por quê? Porque esse endereço IP, essa comunicação que foi estabelecida aqui nesse ambiente, só aconteceu uma vez na vida. E aí, quando a gente vai estudar um pouco de estatística, a gente vê lá o quê? O gráfico de bloco de boxplot, né? Onde tem o quê? Os outliers. O que é outliers? São pontos fora da curva. E aí eu sempre falo, um ponto, entre aspas, insignificante, que acontece uma única vez na vida, pode ser responsável por derrubar toda uma infraestrutura que foi construída por anos. E aí as pessoas não dão valor àquele ponto fora da curva. Por quê? Porque isso se repetiu uma única vez. Nem se repetiu na realidade, né? Isso só apareceu uma única vez. E aí, geralmente, esse outlier pode ser chamado de micro cyberataque. Para testar o quê? Para apenas fazer um ensaio de um pequeno cyberataque e verificar se as defesas estão o quê? Estão progredindo ou não. Porque da mesma forma que um especialista de defesa cibernética, ele cria controle de segurança e cria defesas em profundidade, um hacker, um cracker no caso, um cyberatacante, um cyberterrorista, um cyberespião, tá? Qualquer outro tipo de categoria de cybercriminoso, ele também vai atacar em profundidade. E ele vai mapear o quê? Aquilo que o especialista não viu. Por quê? Porque o mindset dele é mais o quê? É mais disruptivo, é mais fora da caixa. Entendeu? Legal, Robson. Bastante coisa, né? Inclusive, a gente já está chegando aí no final do Podputs de hoje. Queria agradecer sua presença. Manda o tchau aí para encerrar. Pessoal, o tchau aqui, tá? Primeiramente, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. E falar aqui para todos o seguinte: a primeira coisa, procure sempre questionar as informações que chegam até você. Porque às vezes nem tudo que você lê, que você vê em repórteres, que você vê em websites, são reais. Tá? Então, sempre tem ali o benefício da dúvida, pesquise, seja curioso e detalhe, pense fora da caixa, não seja mais um na multidão. Por quê? O mundo já tem tantas pessoas que são mais uma multidão que não tem mais vaga para ser mais um. Então, já que não tem mais vaga para ser mais um, seja o cara, seja a mulher, seja o adolescente, ou seja a criança, né, que esteja também aí ouvindo o podcast, tá? Faça a diferença no seu ambiente, com o que você tem, tá? E sempre pro lado do bem, beleza? Até o ditado, tudo que começa errado, termina errado. E se precisarem de alguma coisa, se quiser trocar uma ideia, só chamar lá no LinkedIn, no Instagram. Eu sempre falo muito lá no Instagram, tá? É o @cetia.robsonsilva, né? E também no LinkedIn, Robson Silva também. Eu vou tirar aí qualquer dúvida, se for entrar em contato comigo aí, vai ser um enorme prazer poder ajudar vocês aqui de alguma forma. E mais uma vez, agradeço a todos aí pela oportunidade de estar aqui no podcast. Sucesso a todos. Beleza, a gente deixa na descrição também. Marcelo, manda o tchau.
Galera, salve, fica com todo mundo com Deus aí e lembre-se, segurança é prestar atenção nos detalhes, é como o efeito borboleta. Um simples bater de asa pode causar um tufão lá na frente, então, às vezes um ataque que você não tá vendo pode destroçar tudo lá na frente. Valeu! É isso, agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!